Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Ainda em pé, por favor, ouça o texto base da palavra desta noite, cujo tema é legado espiritual. Este é o nosso tema, legado espiritual. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Por favor, estejam assentados. Legado espiritual. O que é um legado? Legado é algo de valor que é deixado para alguém. A diferença de herança e de legado é que a herança tem a ver com bens materiais, mas o legado tem a ver com questões morais, questões espirituais. E hoje, como Dia das Mães, aproveitando esta data tão especial, de pessoas tão especiais, eu quero aproveitar esse texto que cita duas mães, sendo uma avó e a outra mãe de Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor, que o apóstolo Paulo o adotou como filho na fé. Inclusive ele chama Timóteo de meu filho, mas não era filho biológico, era filho espiritual. E ele deixa duas cartas a Timóteo como instruções para o ministério dele. Então Timóteo foi alguém de grande importância na igreja, ou como alguns dizem, na igreja primeva, na primeira igreja. E aproveitando então esta fala dele, eu quero então trazer esta palavra, legado espiritual. Hoje eu li uma postagem, como é um dia especial, muitas postagens para as mães, mas uma me chamou a atenção. Uma mulher foi tirar a sua carteira de motorista, sua CNH, e ali, no momento quando ela estava fazendo um cadastro, a funcionária perguntou para ela qual era a profissão dela. E ela hesitou um pouco, pensou, e ela disse para a funcionária: eu sou mãe. Aí a funcionária disse: olha, minha senhora, nós não consideramos isso como uma profissão. Ela disse: então tá bom, eu sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. E eu tenho 4 projetos. Isso aqui é a linguagem acadêmica, né? Porque todo doutor tem que ter projeto. Eu tenho 4 projetos. Uma de 16, uma de 10, uma de 7 e uma de 2,5. Que eram os filhos dela. E eu achei interessante porque realmente mãe não é considerado como uma profissão, mas deveria ser, no bom sentido da palavra, né? Porque mãe trabalha mais do que qualquer profissional neste mundo. E ela não lida com papéis, ela não lida com motores, ela não lida com móveis, por assim dizer. Ela lida com vidas. Então você, mãe, saiba que você é uma doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas. Amém? Se eu fosse você, eu fazia um título e colocava na parede. Eu mandava imprimir isso e colocava na parede da sua casa. Nós temos, no meio acadêmico, nós temos o bacharelado, como primeiro nível acadêmico é o bacharel. Depois vem a pós-graduação. Depois pode vir o mestrado. Depois o doutorado e por fim até o pós-doutorado, que no meio acadêmico é chamado de pós-doc. Alguém que for pós-doc, ele tem muito conceito.
mas um bacharelado, em média, 4 anos. 4 anos de estudo, de 3 a 4 anos. Depois, a pós-graduação, geralmente 1 ano e meio. Então, são 5 anos e meio para você ser pós-graduado. O mestrado, no mínimo, 2 anos. Então, seria 7 anos e meio. E se a pessoa for fazer o pós-doc, é mais ou menos uns 2 anos. Então, são quase 10 anos de estudo para alguém ser pós-doutorado em alguma coisa. Então, só o mestrado, que é o meu caso, eu sou apenas, tenho até o mestrado em teologia, mas eu estudei 4 anos de bacharel, mais 1 ano e meio de pós-graduação, são 5 anos e meio. E mais, o meu mestrado acabou se estendendo, foram quase 3 anos. Então, são 8 anos e meio de estudo para ser um mestre, né? Que não é, no meio acadêmico, não é grande coisa, porque ele é o primeiro nível, realmente, de um pesquisador. Se eu quiser o doutorado, seriam mais 4 anos, e o pós mais 2, né? Então, seriam mais 6 anos de estudo, e é um tempo grande, né? Mas eu quero dizer para você isso, olha, eu achei muito interessante a fala dessa mulher. Ela disse, olha, quer saber? Eu sou doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas. Mas dentro dessa fala, dessa postagem, eu penso que poderíamos, deveríamos, depois ver se arruma esse, está cortando muito aqui, pelo menos para mim, né? Cortando aí para vocês. Acrescentar relações espirituais com Deus. Porque não adianta você apenas fazer um desenvolvimento infantil, você fazer um desenvolvimento em relações humanas. Isso ficaria muito limitado. Então, é importante fazer o desenvolvimento infantil, é importante fazer as relações humanas, mas mais importante ainda são as relações espirituais com Deus. Amém? E é por isso que é o legado espiritual. E nós vemos que tanto Lloyd como Eunice fizeram isso. Elas deixaram um legado espiritual para Timóteo. Porque Paulo diz, repetindo aqui o que ele deixa escrito, recorde-me da sua fé não fingida. Da sua fé não fingida, observe, ou seja, uma fé genuína, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Esse é um detalhe importante, e estou convencido de que também habita em você. Então, meus queridos, o maior legado que uma mãe pode deixar para o seu filho é o legado espiritual. É o maior legado que pode deixar. Agora, para que isso aconteça, alguns pontos são importantes. Então, observe que Timóteo, quando Paulo fala, tua fé não fingida, o que ele está querendo dizer na verdade? Tua fé genuína, sua fé autêntica. Porque, às vezes, irmãos, eu até faço propósito assim, eu vou pregar, eu só vou falar positivamente, não vou dar dura. Não tem jeito. É uma correção, alguém às vezes precisa ouvir, porque não é também só ouvir positivo que muda alguém. Às vezes nós temos que falar o negativo também. Então, o que é uma fé fingida? Porque se ele fala que a tua fé não é fingida, é porque existe a fé fingida. Então, não vou prolongar muito. Apenas dizer que a fé fingida, primeiro, ela pode existir. Ela existe. Agora, o que seria uma fé fingida? É dizer que se é cristão, mas não pensar como cristão, não sentir como cristão e não agir como cristão. Isso é uma fé fingida. A pessoa diz que é evangélico, diz que é crente, diz que é cristão, mas não pensa como um cristão, não sente como um cristão, ou seja, carrega ódio. Cristão que é cristão não carrega ódio. Hashtag simples assim.
Cristão que é cristão, pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, diz o apóstolo Paulo. E cristão que é cristão, age como cristão, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Na nossa língua, no nosso idioma, está como se estivesse no aumentativo. Cristo, cristão. Mas no original é diminutivo, significa pequeno Cristo. Então nós temos que pensar como Jesus, sentir como Jesus e agir como Jesus. Isso seria uma fé não fingida. Porque qualquer coisa diferente disso, desculpe a realidade, é uma fé fingida. E Paulo vê a fé autêntica em Timóteo, e ele diz que primeiro habitou em tua avó e em tua mãe. Então elas passaram um legado espiritual. Como uma mãe pode deixar um legado espiritual para seus filhos? Primeiro, porque não tem como. Sabe, pastor Joel, eu não sou crente, eu não sou de muita igreja, mas eu gostaria que meu filho fosse. Eu gostaria que a minha filha fosse na igreja. Tudo bem, você está até bem intencionada, mas não sei se vai adiantar muito. Porque o teu filho, a tua filha, primeiro teria que ver conversão em você. Olha o que diz Atos 16:1. Chegou a Derbe, depois a Listra, que eram duas cidades. Provavelmente Timóteo era de Derbe ou de Listra. A maioria acha que seria Listra. São duas cidades próximas, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, e seu pai era grego. Parece que não significa nada isso, né? Mas primeiro, nós observamos que Eunice, ela tinha sido criada no judaísmo. Ela foi criada no judaísmo, no sistema judaico. Ou seja, na antiga aliança, no Antigo Testamento, debaixo da lei de Moisés. Mas a Bíblia é clara em dizer, através de estudos, nós sabemos disso, que isso era transitório, que isso seria passageiro, até que viesse a plenitude dos tempos, que viria Jesus Cristo. Mas alguns judeus, até hoje, até nos nossos dias, alguns judeus não reconhecem Jesus como o Messias, porque eles aguardavam mais uma vez alguém que os libertasse do jugo de um povo que os oprimia, como aconteceu no livro de Juízes, que eles erravam, os judeus se afastavam de Deus, aí Deus permitia que um povo inimigo os oprimisse, os dominasse, aí eles se arrependiam, clamavam, Deus levantava um líder, que geralmente era um líder militar, era chamado de juiz, mas na verdade era um líder militar, que os livrava daquela opressão. E ali por 40 anos mais ou menos, eles ficavam bem. Mas morria aquele líder, eles voltavam a errar. Então o problema de Israel não era político. O problema de Israel era espiritual. E às vezes você que me ouve pensa que o seu problema é saúde, o seu problema é dinheiro, o seu problema é sei lá o quê. Mas de repente o seu problema é espiritual. Você está precisando de Jesus. Então, Eunice ouve o Evangelho. E alguém chega para ela e diz, não, Jesus Cristo é o Messias que havia de vir. Então ela troca o judaísmo pelo cristianismo, ela se converte. Por isso que diz que ela era judeu, uma judia convertida. Você quer deixar um legado espiritual para o teu filho? Porque se você quiser deixar uma herança, uma casa, um terreno, quem sabe algum dinheiro no banco, ok, isso é fácil, até certo ponto. Mas se você quer deixar um legado espiritual, que é o mais importante para o seu filho, para a sua filha, você precisa primeiro passar por esse processo de conversão. E o segundo processo, depois da conversão, seria a santificação. E Wesley,
ele deixou uma frase que eu gosto muito. John Wesley deixou uma frase muito interessante. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então nós precisamos nos converter e depois sermos santificados pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Mãe cristã de verdade não pensa somente em si. Pensa que tudo que ela fizer refletirá de uma maneira ou de outra em seus filhos. Uma mãe convertida, uma mãe santificada, não vai pensar só em si. Quantas mães deixam seus filhos, abandonam, não fisicamente, porque o abandono físico é quando você se distancia. Mas existe às vezes um abandono emocional, um abandono espiritual. Essa mãe não cuida do filho como deveria, não se preocupa com as emoções dele, com as emoções dela, não se preocupa com a vida espiritual dele ou dela. Percebe? Não tem essa de, eu vou mandar meu filho para a igreja, lá tem ministério infantil, que lindinho, ele vai aprender a palavra de Deus. Mas e você? E você? O que ele vai ver em casa? Porque aqui é 1h30, em casa é o dia inteiro, ou pelo menos boa parte do dia. E o que ele vê na mãe? E o que ele vê no pai? Isso é muito sério, gente. E só através da conversão e da santificação você vai conseguir realmente passar um legado espiritual para o seu filho ou para a sua filha. Quais têm sido as suas atitudes na frente dos seus filhos? Ele tem visto Jesus em você? Ele tem visto amor? Ou ódio? Ou indiferença? Que às vezes dói tanto quanto o ódio. Às vezes a indiferença dói até mais. Porque o ódio é ruim, mas pelo menos você sente alguma coisa pela pessoa. Então é ódio, não deveria, mas sente. Agora a indiferença você não sente nada. Tanto faz subir como descer, cair como levantar. E é horrível isso. Quais são as palavras que os teus filhos têm ouvido de você, mãe? Aqui eu estou falando com as mães, mas serve para todos, viu? Pai também. Observe que ela passou um legado para Timóteo. Primeiro recebeu da própria mãe dela. Eunice recebeu de Lloyd. Depois transmitiu para Timóteo. Uma fé não fingida. Uma fé genuína. Uma fé autêntica. Qual o teu comportamento em geral dentro de casa? Até quando seus filhos vão ficar vendo essa briga entre vocês? Esse xingamento? Ou às vezes até a indiferença, um para um lado, outro para o outro. Nós temos cursos aqui que ensinam que isso arrebenta o coração de uma criança. Depois eu corrijo na pancada. Vai ter que ser. Só que se perdeu o seu filho ou sua filha, você vai bater nele e nela enquanto ele estiver debaixo do seu teto. E depois que sair debaixo do seu teto? Porque ele vai sair, ela vai sair. Às vezes com 15 anos, 16 anos vai arrumar um casamento. Quantas que vão para um casamento porque querem se livrar do sofrimento de casa? Só que às vezes escolhem mal e sai da panela e cai na frigideira. Eu sei que aqui não aconteceu com ninguém isso. Mais ou menos. Ai, pastor.
Isso é mensagem do Dia das Mães? É. Porque você não quer ter um Timóteo na vida? Todo mundo quer um Timóteo. No sentido, quem é cristão. Ou você quer que seu filho vá para o mundo? Você quer que o seu filho seja um drogado? Quer que seu filho seja um adúltero, um profano? Não. Se você é um cristão, você quer que seu filho seja cristão. Mas para isso não depende só do ministério infantil. O ministério infantil é 1h30, de domingo. E alguns que vêm na terça. Porque senão é só no domingo. Agora, compara 1h30 ele ouvindo a tia falando, e 7 dias da semana ele presenciando um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Ele ouve lá no ministério infantil: olha, criancinhas, filhinhos, vocês têm que amar, viu? Porque Jesus é amor. É verdade, minha tia. Aí chega em casa, só ódio, briga, desavença. Vai até um certo ponto, meu irmão. Sabe? Eu não esqueço de uma, não vou citar nomes, né? Isso vai para a internet. Mas é uma artista que hoje se diz, pelo menos se diz evangélica. Só que quando ela era do mundo, ela tirou fotos nua. E ela falou que ela se arrepende até o último fio de cabelo dela. Porque hoje os filhos dela estão grandinhos. E coleguinhas de escola chegam: olha que mãe linda que você tem. Como é que você acha que fica o coração de uma criança? Tem muitas mães aqui que são mães antigas, algumas são avós. Mas eu estou falando com a geração de hoje. Você entende o que é ser mãe? Lembre disso, tudo que você fizer, bem ou mal, de uma maneira ou de outra, vai refletir no seu filho. Você não tem mais uma vida de solteira. Você não é mais sozinha. Tudo que você fizer vai refletir. Imagine, isso é uma coisa que ela não tem mais como tirar, não tem como. Está aí nas revistas. Agora, quando ela ganhou? Talvez ela ganhou dinheiro para comprar uma casa. Mas será que vale a pena? Mas tudo bem, ela fez isso quando não era cristã. O duro é algumas cristãs, ou que se dizem cristãs, agindo dessa forma. E sem ganhar. Que é pior, sem ganhar nada. Que é um tal de nudes hoje em dia, por aí afora. Será que essa pessoa não pensa que o filho, a filha, amanhã ou depois pode saber? Às vezes, troca a criança no sentido abandona, deixa lá, por causa de relacionamentos românticos. Ora com um, ora com o outro. Por quê? Está satisfazendo a sua carne. Mas e essa criança? Vou repetir e vou seguir. Lembre-se, tudo que você fizer vai refletir na vida do seu filho. Então, eu te convido a se converter e a se santificar, para que isso reflita beneficamente na vida dos seus filhos. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Quais músicas você tem ouvido? Hoje eu falei para a Fátima que queria comprar uma Alexia para ela. Porque ela fala sozinha em casa. Eu falei, eu vou arrumar uma Alexia para você. A Alexia é aquele programa de inteligência artificial, né? Que você manda lá pôr música, manda fazer a coisa, faz. Legal. Ela fica falando sozinha lá, às vezes, fazendo serviço e fala. Eu não sei quantos netos estão, né? Aí conversa com o neto. Mas, esses dias eu vi uma pessoa que se diz cristão, inclusive obreiro, líder, foi obreiro, líder. Ele fez uma coisa interessante, homenageando a esposa e a filha, falando sobre as mulheres da vida dele. Mas o fundo, essas coisas que faz no Instagram, sabe? Coloca lá e põe a música.
Ele não poderia ter posto uma música cristã? Não. Sabe o que ele pôs? Negócio de bar, negócio de beber, vou beber até cair. Eu fiquei olhando assim, falei, o que tem a ver, meu Deus do céu? Está homenageando a esposa e a filha, coisa tão linda, mas põe uma música mundana. Que música você tem ouvido na tua casa, irmã? Fica no FM o dia inteiro? Sertanejão? Hip hop? Funk? Como é que é? Não sei o que. A popozuda. É separada? A separada. Não, é o que eu ouvia de vez em quando, nem sei. Hoje em dia, de vez em quando tem uns vizinhos que colocam umas lá que eu falo, dá vontade de ir lá. Falou, filho, meu ouvido não é lata de lixo não, nem da minha esposa, para estar ouvindo, porque tem hora que falam umas palavras indecentes assim, e às vezes você vê criança ali no meio. Agora, quem é lembra? Fé fingida? Se diz cristão, mas não pensa como cristão, não sente como cristão e não age como cristão. Isso é uma fé fingida. Quais músicas você tem ouvido? Quais filmes você tem assistido perto dos seus filhos? Novela? Fica assistindo novelinha? E um larga do outro e trai. Porque novela só tem isso, é traição e roubo de dinheiro. Percebe? Hollywood, quem ganha os troféus lá? Quem faz papel de prostituta, quem faz papel de ladrão. É isso, pode observar. Você não tem uma mãe de família, um pai de família, não. Porque não interessa para eles. Então percebe, o que você tem posto ao seu redor? Para o seu filho ouvir, para o seu filho ver. Sabe, antigamente, uns anos atrás, acho que uns 20 anos mais ou menos atrás, a Xuxa era a babá das crianças. É por isso que hoje nós temos aí um pessoalzinho de 20 anos que está duro de ficar na igreja, viu? Porque a babá deles foi a Xuxa. Põe no programa da Xuxa lá, hilari, e vai. E só música do mundo. E ela ficando podre de rica. Podre de rica. E agora se diz evangélica, não sei. Anda com as igrejas aí. Mas esse dia falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Virou teóloga agora. Agora é teóloga. Ela afetou os baixinhos, agora está querendo afetar os velhos. Enfim. Mas a Xuxa era babá, inclusive de crentes. Põe filho no mundo para a Xuxa cuidar. Agora é o celular. Compra um celular, deixa ele lá. Deixa ela lá. É tão lindinho, pastor. Ela já sabe ficar com o dedinho assim. Já sabe entrar no YouTube. Que lindinho, né? O dia inteiro no YouTube. Cadê você? E você? Cadê você? Percebe, queridos? Não é fácil formar um Timóteo. Para formar um Timóteo, você tem que receber a palavra e transmitir a palavra. Receber a fé e transmitir a fé. Pastor, meu filho não pode ter celular? Pode. Mas controle o tempo e veja o que ele está acessando. Veja o que ele está acessando. Mas não faça do seu celular uma babá. Colocar filho no mundo é uma responsabilidade muito grande. Sabe uma outra coisa que eu vejo em Eunice? Então, só relembrando: conversão, santificação, e eu vejo convicção. Coloca 16:1 de novo, Atos. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, já falei sobre isso. E seu pai era grego. Não fala que ele era um grego convertido. Até porque nem se menciona ele. Se ele fosse um exemplo de fé, com certeza Paulo mencionaria. Assim como recebeu de sua avó Loide, de sua mãe Eunice e de seu pai fulano de tal. Não se menciona. Então podemos analisar que ele não era convertido. Mas Eunice, apesar de se casar com um grego, diferente de ser um judeu, não sei se ele tinha alguma linhagem judaica,
Talvez ele nasceu como grego, mas talvez tivesse... A Bíblia não menciona, então fala que ele é grego. Mas ela não abriu mão do judaísmo e depois se tornou cristã e não abriu mão do cristianismo. Percebe, queridos? Ela manteve a sua fé, ela manteve a sua convicção, apesar do seu marido não ser cristão. Isso é muito importante. Sabe, um dia eu falei para uma irmã, não foi aqui, foi em Avaré, viviam brigando e tal. E os dois eram membros da igreja. E eu falava para ela, irmã, viviam falando de se separar. Eu cheguei a fazer veredas com eles sozinhos, só os dois, eu e a Fátima, passando o vídeo, ministrando. Tiveram algumas mudanças, mas tem coisa que... Mas eu falei para ela, falei, irmã, se separa sim do seu marido. Porque ela reclamava, chegava a hora do culto, ele não queria vir, tinha evento, ele não queria fazer, sempre coisas espirituais, ele não queria participar, sendo membro da igreja, mas estava fraco na fé. Eu falava para ela, irmã, se separa sim, mas das atitudes dele, não se divorcia dele. Aí um dia eu fiquei louco da vida, ela participou de um evento lá em Bauru, aí veio, ai pastor, o ministrante, ai que coisa linda, ele falou para eu separar as coisas. Minha vontade era dar um peteleco pastoral, eu falei, eu não falei isso. Tem gente que é assim, parece que só o pastor de fora é que tem crédito, né? Eu falei, mas eu cansei de falar isso para você, irmã. Seu marido é seu marido, sua vida espiritual é sua vida espiritual. É bom que o casal ande junto, no mesmo nível, mesmo conhecimento, amém. Mas se não quer, você vive a sua vida. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7,13. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Porque acho que tinha mulher naquela época, que o marido de repente ela escolheu mal, ou então ele era bonito. Porque quando a gente você tem 18 anos, é uma coisa. Eu casei, e não estou dizendo que eu sou bonito, pelo contrário, eu tenho espelho em casa, nunca fui. Mas eu tinha 1,90 m com 82 quilos. É o peso ideal. 1,90 m. Não tinha barriga. Tinha músculos. Já tive músculo, gente. Já. Acabou tudo, mas eu tinha. Casei, engordei 50 quilos. Cheguei a 132. Aí, para me ajudar um pouco, falar para a Fá, você casou com um, você está com 2. Você tem 2 agora, né? Enfim. Quando a gente... Tem hora que a gente fica olhando as fotos antigas e fala, meu Deus, eu tinha cabelo. Tem uma saudade do meu cabelo, gente. Sabe, aquela saudade que dói. Já pedi a Deus para fazer crescer, mas não atendeu essa minha oração. Quem sabe um dia. Mas é assim, irmã. Você, quando era moça, né? Esbelta. Né? Agora não está tão esbelta. Tem uns pneuzinhos. Assim. Entendeu? Então, de repente, sei lá, a pessoa quer separar, porque enjoou. Estou cansado desse homem, já enjoei dele. Ou da mulher, já enjoei dessa mulher. No mundo é assim. Uma vez eu conversei com o cara, ele falou assim, a gente enjoa. Um outro eu ouvi falando assim, também a mesma mulher, todo dia arroz e feijão, todo dia arroz e feijão. Aí eu falei para ele, se você considera a sua mulher arroz e feijão, você está precisando rever seus conceitos, hein? Porque nós estamos falando de um ser humano, que tem sentimentos. A Fátima disse que eu sou lindo. Se eu não acreditar nela, eu vou acreditar em quem? E para mim ela é linda, não tem mulher mais linda no mundo. Por quê? O amor é cego.
O dela, o meu não, o meu enxerga bem. Mas eu falo para ela, eu falo assim, isso é muita areia para o meu caminhãozinho. É muito linda. Aí eu brinco com ela, eu falo, Deus cegou você, porque você casou comigo. E eu peço a Ele que não abra os olhos dela até chegar ao fim. Sabe aquele negócio, abrir os olhos? Opa! Mas, irmão, não tem isso. Mas, de repente, uma irmã lá que, meu marido não é convertido, então eu vou largar e pegar um crente. Paulo falou, você tem marido descrente? Ele consente em habitar com você? Não se divorcia, não. Religião não é desculpa para divorciar. Então, irmão, eu falo para você uma coisa, o que eu falava para aquela irmã, eu falo para você, se separa, mas espiritualmente, não fisicamente. Seu marido quer vir para a igreja, quer ficar firme, quer participar das coisas, amém, glória a Deus. Não quer, você participa, ué. A vida espiritual é individual, amém? A salvação é individual. O marido de Eunice não quis, o pai Timóteo não quis, a mãe tinha uma fé genuína. Tenha você uma fé genuína, amém? Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o Senhor. Então estamos falando de conversão, de santificação e de convicção. Isso vai produzir Timóteos em sua vida. E por último, instrução. Instrução recebida. Eunice recebeu a instrução da mãe, Loide, e se manteve na instrução da mãe. E ela transmitiu a Timóteo. Instrução tem que ser recebida e instrução tem que ser transmitida. E deixa eu abrir um parênteses aqui e dar um toque para as mamães, principalmente as recém-mamães, as novas. Vovó é pós-doc. Vamos aplaudir as vovós? Vamos aplaudir as vovós? Vovó. Ai, mas a minha mãe ou a minha sogra, eu não sei por que a gente vai falar diferente, mas tudo bem, vai assim. A gente torce a boca, né? A minha mãe e a minha sogra, elas foram do tempo dos Zagaia. Agora, nós estamos em outros tempos. Elas são pós-doc. Quantas noitinhas você ficou sem dormir? Pastor, uns par de meses. Elas ficaram anos e anos. Sabe essa dorzinha que o seu nenê tem? A dorzinha é nova, é de 2023. Dorzinha nova, pastor. Quanta dorzinha de barriga elas já enfrentaram. Febre. Está com febre. Ai, meu Deus. As pós-doc sabe o que fazer, sabe, seja humilde e aceite orientação da vovó, seja materna, seja paterna, não importa, as vovós são pós-doc, amém, igreja? Amém. Aqui a bênção foi da avó e da mãe, sabe, aqui nós temos na igreja, pessoas que estão na terceira geração, não vou citar porque posso esquecer alguém, mas nós temos aqui na igreja, pessoas que são membros, que são bisavó, avó, e a filha, hoje membros da igreja. Então louva a Deus, vocês foram Loides e Eunices na vida dos seus filhos, das suas filhas. Vamos aplaudir as vovós, as bisas que nós temos, que tem deixado um legado espiritual. Que tem deixado um legado espiritual. Eu me emociono. Eu era, obviamente, mais jovem, né? Eu estou com 57, a igreja tem 40, eu tinha 17. E com 17 anos eu vi irmãs aqui chegando, que depois tiveram filhos e hoje estão com netos na igreja. E alguns já chegando a bisneto. Glória a Deus por isso. Produziram Timóteos e Timóteas. Nossa, agora eu forcei, mas tudo bem. Fica valendo. Timóteos e Timóteas. Glória a Deus por isso. Que observe. Ele diz: a fé não fingida que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe. Então, elas foram exemplos.
Deixa eu dar uma coisa, um toque para você, mãe. Você que é nova, as novas mães. Cuidado para os seus filhos não conhecerem mais Bíblia do que você. Porque se você ficar nessa aí, só YouTube, só Instagram, só Facebook, essa 1h30 que o teu filho passa no Ministério Infantil, daqui a pouco você está trocando Jesus para o Genésio, e ele vai falar, não foi isso que a professora falou, não, mãe. Você como mãe, inclui o pai também, mas estamos falando de mãe hoje, tem que saber mais Bíblia do que os seus filhos. E sempre que oportuno, passa a Bíblia para eles, nas conversas. Leia historinha com eles. Muitas vezes, estranha, nasce uma criança, eu dou uma Bíblia para criança. Por quê? Não é para ficar de enfeite na estante. Às vezes, quem sabe, eu já dei aí em anos passados, tá até com plastiquinho ainda. Não, é para você ler para o seu filho e para a sua filha quando ele já tiver entendimento. Está lá a Bíblia com desenhinho, para ele já começar a aprender as sagradas letras. Sabe? Nós precisamos passar. Agora, será, irmã, que você tem conhecimento bíblico suficiente para passar para o seu filho? Ou se ele fizer uma pergunta para você, você não sabe direito? Isso é muito feio. Isso é muito ruim. Então instrua seus filhos com palavras e com exemplo. E se for menina, tudo bem, que ela seja uma profissional, vai ter o trabalho dela, mas ensina ela a lavar uma louça também. Ensina ela a fazer um arrozinho. Pelo menos quebrar um ovo. Porque tem menino hoje em dia que não sabe quebrar um ovo. Não quebra um egg, como diz a gíria. Sabe, ensina. Isso é coisa de machismo, é do tempo passado. Acho que não. Eu acho que não. Está na Bíblia isso. Lembra que eu falei? Pense como cristão. Sinta como cristão e haja como cristão. Não como os do mundo. Porque o mundo, irmão, está tudo invertido. O mundo inverteu tudo. O mundo, eu nem vou entrar porque não pode falar. Se falar, eu vou para a cadeia. Entendeu? Mas inverteu tudo, gente. Está tudo de... Eu ia falar de perna para o ar, é chato. Mas está tudo invertido. Está feio o negócio. Sabe quem mantém ainda algumas coisas sérias? Nós cristãos. E eu encerro com Provérbios 22:6. Para as mães, serve para os pais também, mas serve para as mães hoje. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. A versão revista e corrigida diz: ensina a criança no caminho que deve andar. A gente leva sempre para o lado do caminho do Senhor, e mas também os objetivos que você quer para ela. E qual tem que ser? Eu quero que o meu filho seja um médico, seja um advogado. Primeiro de tudo, eu quero que o meu filho seja um cristão. Eu quero que a minha filha seja uma cristã. Depois ela seja médica, seja advogada, seja engenheira, seja o que ela quiser. Mas eu vou preparar o meu filho, a minha filha, para ser um cristão, uma cristã. Esse deve ser o seu primeiro objetivo. Esse deve ser o seu legado espiritual. Há uma pergunta hoje, fala muito em ecologia. Que tipo de mundo vamos deixar para os nossos filhos? Essa pergunta é uma pergunta pertinente e importante. Que tipo de mundo vamos deixar para os nossos filhos? Mas eu acho que antes dessa pergunta tem que ter uma outra. Que tipo de filhos vamos deixar para este mundo? Porque não adianta deixar a natureza linda, maravilhosa, e os filhos todos arrebentados. Se nós deixarmos filhos cristãos, abençoados e abençoadores, até a natureza será abençoada. Você crê nisso? Você recebe isso? Você sabe o que fazer. Se coloque em pé, por favor. Eu quero que você saia daqui, mãe, mas você também, pai. Pense o seguinte: se é um menino, eu quero deixar um Timóteo. Se for uma menina,
eu quero deixar uma Eunice ou uma Loide que tenha uma fé autêntica, uma fé genuína. Nós vamos cantar e depois eu quero orar. Que o Senhor nos abençoe. Desculpe, eu peço desculpas se de repente não era essa a palavra que vocês queriam ouvir no Dia das Mães. Mas essa foi a palavra que Deus colocou na minha boca. E ela não volta vazia. Ela faz o que apraz ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar.